Nessa aula eu vou compartilhar com vocês algumas dicas e técnicas adotadas por fotógrafos profissionais que podem melhorar a qualidade das suas fotografias. Vamos lá? A primeira dica é que é importante você preparar o ambiente. A gente já falou disso nas aulas anteriores, mas não custa ressaltar. Você deve organizar o ambiente que vai ser fotografado de forma que ele pareça mais atrativo, removendo lixo, objetos desnecessários, tirando itens que possam estar causando alguma poluição visual no ambiente. É importante que ele esteja limpo, bem arrumado. Então, toda essa preparação no ambiente ela deve ser feita antes de iniciada as fotografias propriamente ditas, porque isso vai ajudar a melhorar muito a qualidade e a impressão das suas fotos. Então, se vocês navegarem um pouco por fotografias e por anúncios no Airbnb, vocês vão ver que aqueles mais interessantes são espaços que parecem muito bem organizados, muito bem produzidos. Parece que eles foram planejados para aquela sessão. E, de fato, eles foram planejados para que fossem tiradas boas fotografias. A segunda dica é melhorar a iluminação. Então, na medida do possível, se você puder abrir uma janela, ligar as luzes do ambiente, tudo isso vai colaborar para que as suas fotos sejam melhores. Fotografia tem tudo a ver com iluminação. A luz é um elemento fundamental do processo fotográfico. Sem luz, a gente não tem imagem. Então, variações, combinações de técnicas de fotografia sempre envolvem a manipulação do uso da luz. Então, é importante planejar o ambiente de forma que ele fique bem iluminado. Principalmente se você não estiver trabalhando com equipamento profissional, estiver trabalhando com um smartphone, por exemplo, a importância da entrada de luz no ambiente é ainda mais importante. Agora, atenção, você deve evitar que entre aquela luz dura, aquela luz próxima a partir das 10 horas e que vai até as 4, 5 da tarde, aquela luz mais incidente que causa muita sombra. Essa luz dá muito contraste e não fica legal nas fotos. Então, se estiver entrando uma luz muito dura, você pode considerar fechar uma cortina, puxar um voal, algo que suavize a entrada daquela luz, que ela não ficaria tão bem se fosse fotografada daquela forma diretamente. Com relação ao equipamento, é importante que você leve o melhor equipamento de que você disponha. Então, se você tiver uma câmera semi-profissional, profissional, ou souber de algum amigo que tem uma câmera dessa e queira lhe ajudar com as fotografias, é legal sim de levar. Agora, não se preocupe em sair investindo e gastando dinheiro em câmeras e itens sofisticados em relação ao equipamento. Hoje em dia os smartphones fazem fotos de excelente qualidade. Há fotógrafos dedicados somente à fotografia com o uso de aparelhos celulares. Então, o seu smartphone pode ser um elemento, realmente um equipamento muito interessante para fazer as fotos para o seu anúncio. Também é importante prestar atenção na altura das fotos. Se vocês observarem revistas de arquitetura e decoração de casas, vocês vão observar que a altura das fotos ela é um pouco inferior à altura normal de um ser humano. Então, se você tem ali 1,60 m, 1,70 m, 1,80 m, você vai observar que as fotos são retiradas um pouquinho abaixo em relação à sua estatura, a estatura mediana, do brasileiro. Isso porque isso vai dar um outro plano de visualização que destaca mais os móveis. Uma mesa, um sofá vai destacar e valorizar a decoração do ambiente. Então, posicione, flexione as suas pernas, até para você não ficar aí com muitas dores nas costas durante as fotografias. Então, flexione suas pernas e procure fazer uma fotografia um pouquinho abaixada, num plano um pouquinho mais baixo do que o normal, que seria quando você fotografa na altura dos seus olhos. Outra dica interessante é você fotografar apoiado. Quando a gente está, principalmente se você estiver fotografando com um smartphone ou mesmo com uma câmera profissional mais pesada, se você levar esse equipamento na altura dos seus olhos, há a chance de que você trema um pouco. A gente sempre está tremendo um pouquinho, ainda que seja num grau mínimo. Isso prejudica um pouquinho a nitidez das suas fotografias. Então, se você fotografar encostado numa parede, apoiado numa cadeira,
sentado até mesmo, né? É interessante às vezes fotografar sentado. Isso pode ajudar a reduzir essa trepidação, esse tremor, e vai melhorar a qualidade das fotografias. Inclusive, há fotógrafos profissionais que respiram, que inspiram e prendem a respiração na hora de dar o clique da fotografia. Isso ajuda a melhorar a nitidez e pode ajudar aí a melhorar a qualidade da sua fotografia. Há quem diga também que fotografar é a arte de excluir. Excluir o quê? Excluir elementos que não devem constar da sua imagem. Então, quando você estiver fazendo a composição da cena, é muito importante ver se há algum elemento que deve ser retirado daquela cena, seja fisicamente, você indo lá e tirando aquele item, escondendo ele para lá ou para cá, ou até mesmo mudando o ângulo de visão, né, o ângulo da sua fotografia, mudando a câmera um pouquinho de plano. Porque quanto menos elementos existirem na sua composição, na sua cena, mais você vai valorizar aquilo que está presente no cenário que foi montado. Então, às vezes você pode perceber que tem uma flor num canto, ou tem algo que está sendo cortado no meio, e aí quando você enxergar a foto, o produto final da fotografia, você vai observar como aquele elemento distrai a atenção do espectador. Então, acontece muitas vezes de você abrir uma revista ou abrir uma foto e ver que coisa estranha que fica ali naquele canto da fotografia e que distrai a atenção do objeto principal que aquele fotógrafo buscou retratar. Então, tendem a eliminar esses itens na medida do possível para que você tenha menos trabalho depois, talvez editando uma fotografia, quando você perceber que tinha um elemento que não era legal de constar. Então, presença de lixo, a presença de um item feio que constou ali, né, na foto. Então, além de planejar o ambiente, quando você estiver fotografando, preste bastante atenção nesse aspecto. Relacionado a isso, também é interessante você procurar ângulos diferentes. Muitas vezes, a forma como você está, inicialmente, você pensou em retratar aquele ambiente, ela pode estar levando você a um caminho que não é o melhor para aquela fotografia. Então, às vezes, você está ali de frente para uma janela, a luz ainda assim está muito forte, isso está prejudicando a fotografia, e com uma mera inclinação de 45 graus, o retrato se modifica completamente, porque a incidência da luz mudou. Então, busquem ângulos diferentes, tentem eliminar objetos estranhos, então, se abaixem um pouco. Todas essas combinações ali na sessão de fotos são interessantes de se fazer e é algo que os fotógrafos ao redor de todo o mundo fazem muito enquanto estão fotografando, testam diferentes ângulos para perceber qual é aquele que vai retratar melhor o objeto principal daquela imagem. Também é importante, a gente já falou disso, combinar fotos contextuais com fotos de maior destaque ou close-ups, né? Fotografia de detalhes, itens de decoração para transmitir ao possível cliente aquele encanto, aquele carinho com que você preparou aquele ambiente. Então, as fotos contextuais ajudam, as fotos mais abertas, assim, panorâmicas, ajudam o potencial cliente a entender como é aquele imóvel, o tamanho dele, como que é a circulação, o que contém naquele imóvel. E os detalhes ajudam a mostrar esse requinte nos detalhes que você preparou no seu anúncio. Então, combine esses dois conjuntos de fotografias porque eles vão ajudar a valorizar e também a tornar o processo de acompanhar as fotografias menos cansativo. É importante a gente lembrar que muitas vezes os hóspedes estão vendo fotografias de vários anúncios, eles podem estar cansados. Então, essa alternância de fotos contextuais com fotos mais de detalhes, ela é agradável ao olhar do espectador. E lembre-se, a foto de capa é a foto mais importante do seu anúncio. Então, quando você estiver na sessão de fotografia e estiver olhando o ambiente, testando diferentes ângulos, fazendo suas fotos, você tem que estar imaginando o tempo todo qual será a minha foto de capa. Qual é aquela foto que valoriza o máximo, ao maior grau, o meu anúncio? Então, essa foto você deve planejar minuciosamente, retirar os elementos, manter o ambiente todo clean, manter um ambiente organizado para que você faça uma foto de impacto. É importante buscar pensar no contraste, a gente vai falar isso quando a gente vai discutir um pouco mais sobre as fotografias de outros anúncios. O contraste é algo muito importante, muito interessante de ser trabalhado na foto de capa, porque quando o cliente está passando por diversos anúncios muito parecidos, ele vê aquele contraste, vê aquela cor chamando a atenção, isso atrai o olhar e pode fazer com que ele
clique no seu anúncio. Então, planejem com calma e pensem sempre em qual será a sua foto de capa, porque vai ser aquela foto que você vai caprichar ainda um pouco mais para garantir o destaque do seu anúncio. E aí, você gostou das dicas? Bem, na próxima aula a gente vai discutir se vale a pena contratar um fotógrafo profissional para fazer as fotografias no seu lugar. Para que a gente possa entender os prós e contras e decidir se vai valer a pena você investir em fazer as fotos sozinho ou então contratar um profissional para lhe ajudar em todo esse processo. A gente se vê lá.